Sou babaca por arruinar um anúncio de gravidez ao dizer que fizeram o teste errado? E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do Só Pode Ser História. Eu sou a Isa e hoje, como é episódio de terça, é só nós aqui, lendo, comentando e descobrindo um novo mundo de uma nova história. Gente, eu queria saber se vocês estão gostando dos episódios solo, que são os episódios de terça, que sou eu sozinha. Eu acho que eu já melhorei, assim, vendo o primeiro episódio, que foi doloroso de assistir. Eu acho que eu já dei uma melhorada, eu consegui me soltar mais. Tô colocando em prática a sugestão de vocês, né, de comentando ao longo da história. E eu gostaria de saber o que vocês estão achando, se vocês estão gostando. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Se não tiver, finge que tá. Tô brincando. Mas se não tiver, comentar, eu prefiro episódio com convidado, porque senão eu vou ficar mal, chorar. Então é isso, né? E eu espero que a semana de vocês tenha começado muito bem. Hoje eu tô gravando, gente, hoje é segunda, tá? Zero organização da minha parte. Dia 1 de setembro, às 20 para as 9 da noite. É isso aí. A organização a gente deixa para as próximas semanas. E vamos começar. Eu escolhi uma história que o título dela, eu fiquei meio confusa. E, de novo, né, eu não li a história inteira, então a gente vai descobrir juntos. E vamos ver o que que essa história separa pra gente. Veio do Reddit, tá? E o título dela é: Sou babaca por arruinar um anúncio de gravidez ao dizer que fizeram o teste errado? Como que se faz um teste de gravidez errado? Não sei. Então vamos começar. Começa assim. Bom, meu marido e eu, ambos com 30 anos, resolvemos organizar um almoço e convidamos 8 amigos. Um deles perguntou se podia levar também um casal novo, o Douglas e a Silvia, que também tinham por volta dos 30. Nós nunca tínhamos visto eles, mas como todo mundo ali já a conhecia, aceitamos numa boa. Eu também aceitaria numa boa. Você aceitaria numa boa? Sei que tem gente que não gosta de pessoas estranhas, né? Sei lá, na casa, enfim, eu super entendo, mas acho que eu aceitaria. Se é amigo de amigo, não tem problema nenhum. Em certo momento, a Silvia pediu para usar o banheiro. Como o social estava ocupado, deixei ela usar o da suíte. Eu estava ajudando meu marido com a comida quando, de repente, ela saiu do banheiro chorando com alguma coisa na mão. No começo, eu achei que ela tivesse se machucado, mas logo ela falou algo pro Douglas e ele caiu de joelhos. Começou a chorar e a beijar a barriga dela. Todos os nossos amigos começaram a gritar, pular, chorar junto. Uma cena insana. Foi então que a Silvia e o Douglas contaram para mim e para o meu marido. Ela estava grávida. Claro que parabenizamos os dois e ainda demos uma sacolinha para eles guardarem o teste, a pedido deles. Eu confesso que achei estranho ela ter levado um teste de gravidez para fazer justamente na casa de completos estranhos, mas fiquei quieta. Eu entendo que se pá que eu levaria, assim. Eu não sou mãe, né? Nunca engravidei, mas eu acho que se eu tivesse muito tensa, tipo, puta, será que eu tô grávida? Acho que eu passaria, assim, em uma farmácia, faria. Mas eu acho que por se tratar de casa de desconhecidos, eu acho que eu não contaria pra todo mundo. Acho que eu ficaria mais na minha, não sei. Vou continuar a história. Quando todo mundo se sentou para comer, a Silvia virou para mim e disse: Espero que não se importe de eu ter usado. Espero que você não se importe de eu ter usado um dos seus testes de gravidez. Eu vi ali e não resisti. Gente, mas então. Calma, eu tô bem confusa. Então, a Silvia foi no encontro na casa da UPI que ela não conhece. Ela mexeu nas coisas da UPI, é isso? Espero que não se importe de eu ter usado um dos seus testes de gravidez.
Eu vi ali e não resisti. Na hora eu fiquei confusa, respondi: "Mas eu não tenho teste de gravidez". E ela: "Tem sim, estava na sua gaveta". Gente, a pessoa entrou no banheiro, que não era o social, né, então era o banheiro provavelmente pessoal dela e do marido dela, e abriu e fuçou no que tinha dentro. Gente, eu tô passada. Eu vou continuar. Aí o Pi continua falando. Aí perguntei: "Você tá falando da caixinha azul no fundo da gaveta de baixo que estava fechada?" Ela percebeu que eu estava, de certa forma, mostrando que ela tinha fuçado nas minhas coisas e respondeu meio sem graça. A caixa dizia: "Teste de gravidez". Então eu expliquei: "Aquilo é da marca teste de gravidez", porque eu pedi para o chat traduzir, tá, gente? Então não é exatamente teste de gravidez, deve ser, sei lá, gravidez 10. Aquilo é da marca gravidez 10. São testes de ovulação. Eu não tenho teste de gravidez. Você fez um teste de ovulação? E pra quem não sabe, eu também não sabia disso, tá, gente? Eu descobri isso há pouco tempo, tipo, alguns anos atrás. Existe mesmo um teste que, pelo que eu sei, posso estar completamente errada. Se eu estiver errada, me corrijam aí nos comentários. É tipo um teste de gravidez pra ver se você tá ovulando. Para as pessoas que estão tentando engravidar, fazer e ver. Ah, agora estou ovulando. Vamos tentar conceber, né? Vamos lá no quarto fazer o que temos que fazer. E pelo que eu já vi, é bem parecido mesmo com um teste de gravidez. Mas então, pera, a gente vai voltar tudo e entender que a Silvia, ela entrou no banheiro da UPI, ela abriu a gaveta, porque estava no fundo da gaveta que estava fechada. Ela entrou, abriu a gaveta, achou um negócio que estava fechada, pegou, usou como se nada tivesse acontecido. Gente, ela real fez isso. Deixa eu ver se eu faria isso. Cara, eu não faria isso. Eu não faria isso nem a pau. Vocês fariam isso? Não é possível. Na verdade é. Me conta, por favor, nos comentários se vocês fariam esse tipo de coisa. Eu jamais faria isso. Primeiro, se eu faria se eu tivesse na casa de algum conhecido muito conhecido meu. E mesmo assim, eu não abriria antes de perguntar. Tipo, acho que eu perguntaria antes, ó, posso usar tal coisa? Gente, eu não tenho coragem de sair por aí fuçando na gaveta dos outros. Por favor, me fala se vocês têm, porque eu não tenho. Eu vou continuar. Então, só para lembrar, tá? A OP diz que ela pergunta: aquilo não é um teste de gravidez. Você fez um teste de ovulação? E ela continua dizendo: nessa hora, o Douglas enlouqueceu. Começou a gritar comigo, dizendo que a esposa dele não era idiota e sabia ler uma caixa. Parece que não, né? Parece que ela leu errado. Ele insistiu para que ela pegasse o teste e me provasse que eu estava errada. Mas a Silvia se recusou. Disse que não precisava provar nada para uma completa estranha e quis ir embora imediatamente. Eu entendo, é uma completa estranha, mas querida, você tá na casa da pessoa, você abriu a gaveta dela, você pegou um negócio que você não pediu, você se colocou numa posição em que, beleza, você não precisa provar nada, mas assim, o mínimo de educação você tem que ter, você concorda? Ele insistiu para que ela pegasse o teste e me provasse que eu estava errada, mas a Silvia se recusou. Ela falou: não, 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 querida. Eu não preciso provar nada para uma completa estranha. Eu vou falar: estranha que você bisbilhotou nas minhas coisas. Um dos casais presentes achou que o Douglas e a Silvia tinham agido de forma ridícula. Eu tô, acho que nesse time, gente, de achar que agiram de forma ridícula. Já os outros 3 casais acharam que eu deveria ter chamado ela de lado para falar disso e que fui eu a babaca por ter comentado na frente de todos. Sinceramente, eu estava em choque. Tudo aconteceu tão rápido.
Foi tão bizarro e confuso que eu nem tive tempo de juntar as peças da minha cabeça antes de perguntar sobre os testes de ovulação. E depois acabei descobrindo por um amigo em comum que sim, a Silvia realmente tinha usado um teste de ovulação. Ela não estava grávida. Antes da atualização, eu queria perguntar para vocês, e eu vou tentar responder essa pergunta. Se ela foi a babaca, vocês acham que até aqui ela foi a babaca? Eu vou tentar olhar a situação dos dois lados, tá? Eu vou primeiro olhar a situação do lado da OP, da pessoa que recebeu a Silvia e o Douglas na casa dela. E eu acho que eu acredito nela quando ela fala que foi tudo muito rápido, porque me colocando na situação dela, me colocando, pensando o que eu faria, cara, eu acho que eu falaria também. Eu ia falar, meu, não é um teste de gravidez. Eu acho que eu não teria, talvez, por ter sido muito pega de surpresa, né? Porque são várias camadas aí, tipo, a pessoa fuçou nas minhas coisas, abriu uma gaveta que não era dela, abriu, né, não pote, como que chama, gente? Pelo amor de Deus. Abriu a embalagem do teste de ovulação, fez o teste de ovulação. Acho que eu estaria tão pensando nisso também, que eu acho que eu não teria a sensibilidade, talvez, de entender, tipo, putz, não é o momento. Não sei, gente, é muito difícil falar. Então, talvez olhando pelo lado da UPI que tá escrevendo, se pá que eu falaria, cara, também. Eu ia falar, mas desculpa, não é um teste de gravidez. Acho que eu seria bem sincera, assim. Talvez tenha faltado um pouco de sensibilidade, porque a pessoa ficou super feliz, né? Eles estavam todos comemorando. O Douglas ficou de joelho, beijou a barriga dela. Um momento muito fofo e muito significativo. Agora eu tô vendo um lado meio dark disso, agora que eu tô falando. Mas tá, vamos lá. Olhando pela perspectiva da OP, eu acho que talvez eu também teria falado porque talvez ia ter me pegado muito de surpresa, eu ia falar, não, mas não é um teste de gravidez. E agora eu vou olhar o lado da Silvia e do Douglas, que apesar da Silvia muito sem noção mexer nas coisas que não a pertencem, né? E simplesmente usar que seja um teste de gravidez que ela achava que era. Eu imagino ela ficando super feliz, tipo, nossa, yes, tô grávida, que não sei o que, blá, 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 contando pro marido, o marido, meu, se ajoelhando, beijando a barriga, todo mundo feliz. E aí chega uma pessoa e fala, querida, não é um teste de gravidez. Meio, eu acho que talvez a Silvia, perdão, gente, tenha sentido tipo, um choque de realidade meio brusco, assim. Não sei, o que que vocês acham, gente? Eu acho que foi meio. Eu não diria que a Silvia é a babaca, tá? Não, não acho que ela foi, porque acho que pra ela foi algo muito ingênuo de falar, mas querida, não é um teste de gravidez. Mas eu entendo que tenha doído pra Silvia e pro Douglas. Não sei. Nossa, gente, muito difícil agora eu tô pensando. Talvez meus comentários tenham ficado muito confusos porque eu fui falando ao passo que eu fui pensando. Enfim, não sei. Talvez faltou um pouco de tato da UPI ter puxado a Silvia pro lado e ter falado: Ó, desculpa, acho que você se enganou, eu não tenho teste de gravidez. Mas também você não vai esperar que isso aconteça, né? E também ela nem conhece a Silvia, né? Meio estranho, é uma pessoa que ela não conhece. Gente, eu tô muito confusa. Eu tô muito confusa. Sabe o que eu achei quando eu li o título, que é Sou babaca por arruinar um anúncio de gravidez ao dizer que fizeram um teste errado? Eu imaginei que ela tinha feito o teste de gravidez da forma errada. E eu não imaginei que era uma pessoa que ela não conhecia. Eu imaginei que era alguém mais próximo, e aí ela falou, tipo, ó, você fez errado, sei lá, vai. Você. Ah, não sei, gente, como que se faz um teste de gravidez errado? Você colocou o teste dentro da privada? Né? Porque tem o falso negativo também. Foi isso que eu tinha imaginado, não que não era um teste de gravidez. Eu vou pra atualização, tá? A OP começa dizendo: Eu não tinha conteúdo suficiente para um post separado, mas resolvi atualizar. Primeiro, obrigada a todo mundo que leu, comentou, deu seu like. Eu fiquei realmente muito grata pelo feedback.
Seguindo os conselhos, hoje liguei para uma das amigas que estava presente, justamente uma das que tinha ficado do lado do Douglas e da Silvia. E basicamente disse que eu tinha direito a uma explicação do que diabos tinha acontecido. E aí está o que eu descobri. Parece que meus amigos conhecem o casal há mais tempo do que eu imaginava. Estranho, porque nunca tinha comentado nada antes. Perdão, porque nunca tinham comentado nada antes. O Douglas não para de falar sobre querer ter um bebê. É um assunto constante. Uma vez, a Silvia confidenciou às mulheres que o Douglas tinha se divorciado da primeira esposa, porque, segundo ele, ela era velha e infértil. Péssimo, Douglas, já te odeio. Detalhe, ela tinha a mesma idade que ele, que pelo que eu entendi, por volta dos 30. A velha é a sua mãe, Douglas. Eu aqui com 33 voando. Vamos lá. E que o motivo dele ter se casado com a Silvia era porque ela era jovem e fértil. Mas eu não entendi, gente. Todo mundo tá na casa dos 30, uma é velha, outra é nova? Será que ele tá querendo dizer, tipo, 30 e mais e a outra quase, sei lá, acabou de fazer 30? Não sei. Pra mim é todo mundo novo aí nessa história, tá? Pra mim, velho é 90 anos, né? Pra mim é. Eu tô super nova aqui, pessoal. Bom, então, continuando. Detalhe, ela tinha a mesma idade que ele e que o motivo dele ter se casado com a Silvia é porque ela era jovem e fértil. Como que ele tirou essa conclusão que era fértil? Deus que sabe. Ela chegou a ouvir ele dizendo isso para os amigos. Só que mesmo assim, eles já estavam tentando engravidar há mais de um ano sem sucesso. A Silvia começou a temer que ele fosse deixá-la também. Gente, aí eu tenho vários pontos a fazer. Primeiro, eu não sou a especialista em gravidez, porque eu nunca tentei. Eu não sou mãe, mas eu entendo que às vezes demora. Eu sei que tem casais que é super rápido, que decidem ter filho e super tem papum, mas eu sei que tem vezes que demora, gente. A verdade verdadeira é que, pra quem tá tentando engravidar, um ano parece muita coisa. Eu imagino que se você tá nesse foco, né, trilhando esse caminho, deve ser frustrante, mas pelo que eu ouço dizer, olha, eu dando conselho que nem sei se é verdade, mas pelo que eu ouço, às vezes demora mesmo. Então, se você tá aí nessa jornada, lógico, consulte um médico, não vai pelo meu conselho, pelo amor de Deus, que eu não sei do que eu tô falando, mas eu entendo que às vezes é isso mesmo, às vezes demora um pouquinho mais. Outro ponto, que a Silvia começou a temer que o Douglas fosse deixá-la também se ela não engravida. Querida, então o seu marido não tá atrás de uma companheira, uma parceira para a vida, ele tá atrás de uma máquina de fazer bebê. E nós mulheres somos muito mais que isso. Isso é uma das coisas maravilhosas que o nosso corpo é capaz de fazer. Mas a gente não se resume a ter filho, tá? Então, pelo amor de Deus, Silvia, se você me ouve, querida, vaza. Porque imagina você temer perder o seu relacionamento porque você não consegue engravidar. Que bosta de marido que você tem. Que bosta de parceiro que você tem. Vou continuar. As amigas até tentaram alertar que isso não era um relacionamento saudável. Mas a Silvia insistia que estava feliz e que só precisava engravidar. Elas acabaram dando força para que ela procurasse ajuda médica, coisa que antes ela tinha medo de fazer. No médico, a Silvia recebeu medicação para fertilidade. Só que ela tinha receio de testar na frente do Douglas. Então as amigas se ofereceram para estar junto, como apoio quando chegasse a hora. Ah, entendi. Eu acho que ela tinha medo. Vê se vocês entenderam a mesma coisa que eu. Eu entendi que ela tinha medo de testar a fertilidade. É isso? Porque o Douglas é mais um homem merda no mundo? Não que todos sejam, mas, né, a maioria que a gente vê nessas histórias é tudo uns bosta. Ou seja, Douglas entra nessa levada de homens merdas também. Vamos continuar. O almoço na minha casa aconteceu logo depois da primeira rodada de remédio, e ela estava justamente na janela para poder testar.
Ela não tinha planejado nada, mas quando entrou no meu banheiro, teve aquele clique e resolveu fazer ali mesmo. Coitada, agora eu tô com uma dó da Silvia. Eu tô com uma dó da Silvia. O resultado deu 2 linhas e ela entrou em choque. Quis compartilhar imediatamente com o marido e com um grupo de apoio que eram as amigas. Só que o Douglas ficou mortificado com o desenrolar da situação. E os dois têm brigado bastante desde então. Eu não entendi alguma coisa, pausa. Eu não entendi. A Silvia entendeu que era um teste de fertilidade? Pelo que eu tô entendendo, galera, a Silvia sabia que era um teste de fertilidade. E talvez o Douglas viu errado, tipo, interpretou errado. Eu vou continuar. Eu vou ler toda a atualização. Se ao decorrer da atualização isso não ficar claro, eu vou voltar na história e vou procurar indícios se é isso ou não, tá? Então vamos lá. Aí eu vou ler a última frase, tá bom? Só que o Douglas ficou mortificado com o desenrolar da situação e os dois têm brigado bastante desde então. A Silvia, por outro lado, anda falando mal de mim pra todo mundo. Gente, mas ela acredita que eu arruinei o casamento deles e os envergonhei porque eu e meu marido nos sentimos ameaçados pela amizade deles com o grupo. Nossa, criou uma fanfic bizarra, né? Chegou a dizer às minhas amigas que elas não deveriam mais conviver comigo, porque quem pode ser amiga de alguém que trata uma convidada dessa forma dentro da própria casa? As minhas amigas explicaram que só ficaram do lado da Silvia na hora porque sabiam o quanto aquela possível gravidez era importante para ela e para o casamento. No fim, eu e as minhas amigas voltamos a nos entender. Ah, e um detalhe bem desagradável. Eu e meu marido estávamos tentando engravidar em particular. Agora, por causa de toda essa confusão, minhas amigas sabem disso. Fiquei furiosa, mas também quero agradecer muito a todos que me mandaram mensagens de apoio, especialmente quem já passou pelo processo de tentar engravidar. Vocês tocaram meu coração. Gente, então não ficou claro se a Silvia achava que era um teste de gravidez ou um teste de fertilidade. Eu acho que ela achou que era um teste de gravidez. Mas espera aí, tá? Eu já volto, galera. Eu vou pesquisar aqui e eu já volto mais uma vez. Vocês vão ver um corte bem brusco, deu pesquisando. E eu já volto aqui pra contar pra vocês. Espera aí. Gente, voltei. Depois de muita. Depois eu bisbilhotar aqui na história, é. É isso. A Silvia, ela não achava que era um teste de ovulação. Ela de fato achava que era um teste de gravidez. E é óbvio que ela achava que era um teste de gravidez. Eu não sei se vocês se perderam tanto quanto eu, porque no começo da história, né, antes da atualização, ela fala de fato. Ela fala: Ó, fiz um teste de gravidez. E a UP fala: Querida, eu não tenho um teste de gravidez. Então, de fato, o momento inteiro a Silvia estava achando que era um teste de gravidez. E aí eu entendi, porque ela começou, a Silvia, né? Que foi bisbilhotar, achou o teste e fez. Ela tá fazendo o tratamento, né? Tomando os remédios para ajudar na fertilização, e aí eles devem ter tentado engravidar poucos dias antes, não sei, uma semana antes, sei lá quando. E aí ela foi fazer o teste de gravidez e achou que tinha dado positivo, quando na verdade era apenas um teste de ovulação. E aí vamos comentar essa atualização aqui. Douglas um bosta, né? Batemos o martelo, sabemos que ele é um merda. Não sei, me conta aí a sua opinião. Eu acho que ele é um bosta. Ninguém fala velha infértil de uma pessoa que se relacionou, como se ele fosse o fodão. Às vezes a condição dessa infertilidade que ele acha talvez seja dele, ele nem pensou nisso, né? Enfim. Outro ponto é que a Alpi diz que ela estava tentando engravidar, meio só ela e o marido, né, sabendo, e agora todo mundo sabe. Uma bosta de uma situação. E uma coisa que eu não entendi é porque as amigas dela, né, da Alpi no caso, que se dizem amigas, por que elas ficaram putas com a Alpi? Gente, qual que é? Eu tô tentando entender qual que é o motivo pra achar ela uma babaca. Será que foi o fato
do pessoal esperar talvez meio uma sensibilidade na situação, em vez de simplesmente falar, ai, não é um teste de gravidez, será que foi isso? Vocês acham que tem outra coisa aí? Porque, assim, a única coisa que eu consigo imaginar do pessoal achar a Opi uma babaca é talvez essa falta de sensibilidade, mas que eu consigo entender, porque, igual eu comentei no começo, talvez ela tenha sido pega super de surpresa, tipo, não tem um teste de gravidez, que eu acho que talvez seria também a minha reação. Então, assim, gente, não sei. Por que será que estão achando que ela foi babaca? Porque um pessoalzinho aí não falou com ela. Ficou puta e ela teve que se desculpar. Achei bem bizarro. E aí eu tô lendo aqui os comentários, gente. Todo mundo, o voto, né, geral do Reddit foi que ela não é uma babaca e tá todo mundo inconformado com o fato de que ela saiu mexendo na gaveta dos outros. Eu também achei isso bem surreal. Eu teria muita vergonha. Eu acho, assim, não faria de jeito nenhum. E se fizesse, eu ia ficar quieta, fingindo que nada aconteceu. Mas, gente, você abrir a gaveta dos outros, abrir a embalagem, usar e sair por aí falando: aê, caralho, tô grávida. Bem bizarro. Achei bem bizarro mesmo. Deixa eu ver se eu acho algum comentário aqui no fórum do Reddit onde tem essa história dizendo que ela é a babaca. Vamos ver se eu acho pra gente, sei lá, talvez conseguir entender da onde vem. Vamos ver. Gente, não tem. Não tem ninguém dizendo que ela é a babaca. E ó, esse post teve muitos comentários. Deixa eu ver quantos. Ele foi votado 19.000 vezes. Não dá pra ver os comentários, mas nossa, não achei. Vou tentar de novo aqui. Gente, realmente não tem ninguém dizendo que ela é a babaca. Acho que foi unânime, assim. Mas eu queria ouvir de você, se você concorda que a Opi foi ou não a babaca em ter revelado aí e falado, ó, querida, não, na verdade isso não é um teste de gravidez. Eu não acho que ela foi porque eu imagino que tenha sido um negócio muito surreal, assim, pra ela, sabe? Uma pessoa que você não conhece na sua casa, eu acho que deve ter passado milhões de coisas pela cabeça. Primeiro, ela mexeu nas minhas coisas. Segundo, eu não tenho um teste de gravidez do que ela tá falando. Então, não sei, eu acho que eu julgaria não babaca, mas por favor, me conta aí nos comentários o que você acha. Deixa eu ver se faltou eu dizer mais alguma coisa sobre a história. Não entendi, né? De novo, vou voltar nisso. Não entendi porque as amigas ficariam bravas com ela. Realmente não entendi. Cara, também não entendi qual foi a da Silvia tentando fazer todo mundo se virar contra o Pi. Não entendo qual que é o intuito disso, né? Por que que ela tá fazendo isso? Que ela, enfim, tentou fazer todo mundo se virar contra eles e ela diz: "Quem pode ser amiga de alguém que trata uma convidada dessa forma dentro da própria casa?" Mas dessa forma como? Ela não te xingou, ela não te tratou mal, ela só falou a verdade, não é um teste de gravidez. Achei muito estranho, gente. Achei toda essa história muito louca, muito estranha. Acho o Douglas um bosta, né? Pela fala que ele teve ali, de que a ex dele era velha e infértil, sendo que tem a mesma idade dele. Deve ser aquele tipo de pessoa que acha que mulher só serve pra, né, ter filho e. Ai, passou dos 30 já tá gasta. Sabe esse tipo de comentário que a gente ouve que até me dá enjoo, mas infelizmente ainda tem pessoas que pensam dessa forma. E é isso, gente. Nossa, eu fiquei muito confusa. Eu me perdi meio um pouco ali no meio. Não sei se vocês separaram. Me desculpa se foi tudo muito confuso. É que eu tô meio com a cabeça louca hoje. Não parei até agora. Deixa eu ver que horas são agora. Vamos ver, já são 9h30 e eu ainda tenho que editar esse episódio. Meu Deus, a hora que eu editar esse episódio, eu vou ter vontade de voltar e gravar tudo de novo, porque pra mim ficou tudo muito confuso. Mas por favor, deixa aí nos comentários o que você achou. Me fala também se você pegou alguma coisa dessa história que eu deixei passar. Gente, é muito importante
Cada comentário eu leio com muito carinho. Muito obrigada por todos vocês que interagem aí comigo. É muito, muito, muito importante pra mim. É muito gostoso de ver a interação com vocês também. Me conta se vocês estão gostando de episódio solo. Eu espero muito que sim, do fundo do meu coração. Como é meio novo, eu ainda tô me acostumando, então talvez ainda seja um pouco estranho, mas com o tempo a gente vai se ajeitando, a gente vai melhorando. Eu gostaria também de perguntar se vocês têm alguma sugestão de algum tipo de história que vocês querem ouvir, qualquer que seja, só deixar nos comentários que eu com certeza volto e gravo, como futuros episódios. E é isso, pessoal. Eu peço muito a sua ajuda para você se inscrevendo no canal, né, dando o seu like, deixando nos comentários se você me ouve pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma. Com certeza, seu comentário vai me deixar muito feliz. Qualquer curtida, qualquer coisa, gente. Vocês não têm ideia do quanto isso me ajuda. E por hoje é só. Muito obrigada por terem ficado até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!